Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley, com Renato Zeca e Nil Silva. Que bom ter você aqui conosco novamente em mais um Dreamcast Valley. Hoje, com o publicitário Marcos. Então, muito satisfeito de tê-lo aqui conosco, né? E vamos saber um pouco da sua história. Como eu te disse, aqui é um bate-papo entre amigos. Então, a realidade, nós começamos com a sua história lá onde você nasceu. Você nasceu não em São José, né? Foi em Santo André. Santo André, é isso. Então, conta a sua história desde Santo André, como é que foi? Vixe, cara. Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Zeca, Elô, Nil. Feliz e lisonjeado participar aí desse canal. Muito obrigado. Bom, Marco Freitas, 45 anos, casado, 2 filhos, 4 pets, 2 cachorros e 2 gatos, né? E hoje, começando do fim para o começo, publicitário, empresário, CEO de uma agência chamada Formiga Digital, mas começa em Santo André, né? Que é minha cidade, meu berço, né? Minha mãe separada, durante algum tempo ficou separada, depois casou novamente, tem um padrasto para chamar de pai, uma pessoa maravilhosa, ainda vivo, graças a Deus, embora já está com 90, 91 anos. Né? Legal. Já malhou bastante aí. E aí, o que você quer saber? Vamos lá. Bom, como é que foi a sua infância? Porque você me falou que trabalhou até na lista telefônica e tal, mas antes disso você deve ter... como que você chegou nessa ideia de vendas, de tudo mais? Começou cedo, né? Sim, vamos lá. A minha mãe, eu não sei se vocês vão conhecer, né? Geralmente em São Paulo, muita gente conhecia. Minha mãe trabalhava na Magnólia, que era uma empresa de lingeries, camisolas, Sim. etc. Tá? E minha mãe foi top 1 das vendas lá. E era muito engraçado que minha mãe me levava, né? Porque já era separada, eu era o filho mais novo, filho caçula, não tinha com quem deixar. Então ela me levava para os desfiles, né? E lá tinha uma característica bem interessante, peculiar, que era assim, ela selecionava 2 pessoas, geralmente 2 mulheres, e cada uma delas fazia o desfile das peças que ela comercializava. Entendeu? E minha mãe, eu ficava encantado que cada peça tinha... Lingerie. Então, para um garoto, é Camisola. Sensacional, hein? Não, mas na verdade, Caramba, cara! quando eu comecei a pegar ciência, Foi minha mãe não iniciado deixava eu ir cedo. mais. Sua mãe foi esperta. E eu ficava muito encantado, porque tinha nome de pijama, com nome de mulher, tamanho BMG. Minha mãe tinha, assim, decorado tudo. Então, eu ficava encantado, assim, com a questão comercial dela, né? Enfim, foi assim até os 10, 11 anos. Com 12 anos, a minha mãe me matriculou no Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André, que é muito conhecido pelo Grupo Rotary, Sim, né? sim. Que aqui também tem em São José, tem no Brasil inteiro, né? E ali eu fui trabalhar de office boy, extinto office boy, né? Que agora depois entrou o motoboy, etc. E eu era o office boy, aquele do envelopinho pardo, que fazia banco, que às vezes gastava o dinheiro da passagem para jogar fliperama, que passava embaixo da roleta para não pagar passagem. E aí, com 12 anos, eu adentro, né? E eu morava em Santo André e trabalhava na Comprof, consórcio de produtos fortes no Anhangabaú. Eu fico pensando, né? Com 12 anos, eu era uma criança mesmo, né? Eu anotava, assim, os itinerários do trem para não me perder, porque tinha que fazer baldeação, né? Ia de Santo André para o Brás, do Brás pegava o metrô lá no sentido Barra Funda, daí descia na Ana Rosa, e, enfim, esse rolê todo aí eu fazia, mas graças a Deus eu aprendi bastante com isso, né? Trabalhei lá e lá peguei um pouco dessa desenvoltura que hoje tenho, mas embora era um pouco mais travado. Depois saio, né? Depois de 3 anos quase trabalhando lá, eu vou trabalhar numa gráfica
Então, a gente fazia toda a parte de corte, laser, serigrafia, silk. Eu era daquele que mexia com tinta o dia inteiro. Depois minha mãe me dava 1 litro de leite, sabe? Sim. Para você não ficar intoxicado. O Nil também. O Nil. Então, quem vem da parte gráfica sabe o que eu tô falando. E ali aí vai entrar a área comercial. Eu ficava dentro do operacional, mas eu via que as vendedoras sempre se vestiam muito bem, saíam para a rua, tinham o carrinho delas e coisa e tal. Eu ficava encantado com aquilo, né? Eu ainda tinha 15 anos, mas eu falei, cara, eu queria ganhar um pouco mais, etc. Daí pedi uma oportunidade pro chefe, Fernando Marim, vivo, graças a Deus, até hoje. Ele tinha um guia chamado Tá na Mão, que era um guia muito prático, né? Assim, um guia de comércio e serviço de região do Santo André. Eu pedi uma oportunidade para ele falou, não vou te dar salário fixo, se você quiser topar, eu te pago a condução e você vai trabalhar por comissão. Aí eu fui 2, 3 vezes com os vendedores mais antigos, peguei um pouco do gancho, aí eu já era um pouco cara de pau e fui para a rua. Fui vender estética, galão de água mineral, vender esses segmentos que compunham um guia de comércio e serviço da região. Rapidamente me apaixonei pela área comercial e aí continuei minha carreira, né? De lá eu saio, vou trabalhar no Walmart. Olha, eu sempre comecei, eu voltava e depois crescia. Eu fui trabalhar como aquele recolhedor de carrinhos. Tinha um nome lá que o Walmart é cheio de ser americano, né? Depois eu trabalhei na Guarita. Seja bem-vindo, boas compras, obrigado, volte sempre. Era o único discurso. E ainda eu errava de vez em quando. E aí eu trabalhei na frente de caixa, passei a operador de caixa. Eu costumo dizer que eu só não virei supervisor de frente de caixa porque eu não sabia andar de patins, cara. É verdade. Tinha o lance dos patins. Tinha, né? e era aquele de 4 rodas, 2 na frente, 2 atrás, mesmo assim eu caí, era um absurdo. Mas fui trabalhar no membership, que era o balcão de atendimento deles, então eu vendia aqueles planos de assinatura do Suns Club, que você precisa ser um sócio. Sim. Né? E fui trabalhar lá. E assim, de lá degolou e eu continuei. Depois eu conto um pouco mais. Eu trabalhei em uma série de empresas. Telefônica, Publicidade e Informação durante 3 anos. Eu trabalhei na Editora Abril durante 3 anos. Folha de São Paulo. Trabalhei na Telefônica durante 7 anos. Aqui na região de vocês, né, eu já fui supervisor também. Eu trabalhei com a Listel. Né, de Páginas Amarelas. E depois que a Listel adentrou o Guia Mais, que era um portal nosso que a gente tinha em São Paulo, que foi feita uma fusão, eu virei um gestor nacional de vendas de internet. Então eu era responsável por coordenar todos os times. Então eu vivia viajando. Era daquele que saía segunda de manhã, deixava a mulher em casa, voltava sexta à noite só, era hotel, cada dia numa cidade, enfim. E assim foi minha trajetória, até que em 2011 eu saio para empreender. Aí você vê como é importante saber como você começou, né? Você contou tudo aí, deu para entender o porquê que você chegou nisso, né? Sim. E, na verdade, é o que todos nós... O Nil, você falou das tintas, eu conheci o Nil cheio de tinta também. Eu, na época, tinha uma agência, passei para encontrar com ele, ele fazia cartazes e tal. Então, você vê que tudo se conecta. Né? Eu vim do offline, né? Então, eu sou muito grato ao offline porque eu aprendi muito lá. Sim. Quando a gente trabalhava com Páginas Amarelas, era um desafio muito grande, porque o valor do anúncio, vocês lembram, o preço de um Corsa hoje, né? Era muito caro. E eu trabalhei no jornal, e a gente vendia jornal sem mailing. Quando eu trabalhei no estado de São Paulo, era assim, alô, quem fala? É o seu João? Não tem nenhum João. Quem fala? Seu Fernando? Ô, seu Fernando, é o senhor mesmo. Eu que vi errado aqui no cadastro. Não tinha mailing, sabe? O senhor já recebeu o jornal hoje? Não, que jornal, rapaz? Não, como assim o senhor não recebeu? O senhor tem o hábito de ler? Então, amanhã, a partir das 6 horas da manhã, eu vou entregar para o senhor o jornalzinho aí, coisa e tal. E eu vendia assim, sem mailing, sem nada, cara. Era com a cara e com a coragem. Então, eu sou apaixonado pela área comercial. É o dom mesmo, né? Eu acho que herdei isso da minha mãe, é muito DNA. Tá no né? DNA aí. Não, Mas deu eu para gosto perceber que a mãe dele teve uma influência grande, inspiradora, né? sem dúvida. E de onde vem a inspiração do nome Formiga? Olha, muita gente pergunta, tá? De 2010, entre 2010 a 2011 aconteceu um fato assim, um tanto quanto desagradável comigo. Eu já trabalhava, né, para o mercado, etc. Eu tinha uma agência em São Caetano do Sul e nós fomos assaltados lá.
Eu não tinha dinheiro, nem nada. Os caras começaram a me ameaçar, colocar revólver na cara e coisa e tal. E eu passei um momento muito delicado, na qual incumbiu, inclusive, num problema emocional. Não fiquei internado, não precisei de psicólogo, psiquiatra nem nada, mas eu fiquei pelo menos uns 3 meses, assim, fora da operação, porque eu fiquei mal, assim, sabe? Foi um choque, assim, para mim, emocional. Quando eu volto, depois de uns 3 ou 4 meses, descubro, né? Não é novidade para ninguém tomar um calote de sócio, né? Mas descobri que meus sócios abriram outro CNPJ, pegaram os meus clientes, começaram a vender por eles mesmos e coisa e tal. E eu, na época, perdi a escola dos filhos, entreguei o Cliozinho pro oficial de justiça, sabe quando você vai lá no fundo do poço mesmo? E eu perdi absolutamente tudo. Mas é aquilo que a gente fala, chega no fundo do poço, não tem nenhuma outra coisa a fazer senão subir, né? Beleza. E aí eu precisava recomeçar, e eu precisava de um nome que me conectasse, né? E aí o primeiro nome da agência era Strong, que aí é aquilo que a gente falou de termos em inglês, etc. E ele representava a força que eu precisava ter. E criei o Strong, etc. Né? Só que assim, qual que era a minha dificuldade quando eu quebrei? É porque eu era um pequeno e médio empreendedor onde eu não tinha muita oportunidade. Né? As agências nem falavam comigo, por eu ser pequeno, ter um poder de investimento baixo. Então eu falei, então eu quero montar uma agência agora com um viés diferente, onde eu possa atender o pequeno e médio empreendedor. Só que quando eu falo Strong, o cliente nem sabe o que eu estou falando. Ele não sabe decorar isso e coisa e tal. Pois bem, passado algum tempo, né, da minha retomada, eu tinha uma chácara em Biúna, ali na Bom Giro, ali, quase chegando em Piedade, tá? E nós fizemos um churrasquinho. Aquele pessoal comeu uma carninha, tomou uma cervejinha, etc. Todo mundo entrou para casa e eu fiquei na beira da piscina. E aí tinha umas na cadeirinha de praia, sentei. Sabe quando você fica brisando assim, pensando na vida? Aí passou umas formiguinhas andando. Aí eu achei assim, muito providencial, sabe? Por que eu tô olhando para essa formiga? Não sei. Aí eu peguei o celular e dei um Google, História das Formigas. E aí eu vi ali alguns elementos que me chamaram muita atenção. Primeiro deles, ela não tinha formiga e formigo, né? Então, você não fazia distinção, e quando a gente traz isso para o segmento de marketing, publicidades, tem tudo a ver comigo. Tinha a questão do cooperativismo, trabalho em conjunto, afinal eu vi elas carregando as florzinhas e coisa e tal, né? As plantinhas, achei sensacional. E aí tinha uma outra característica que me chamou a atenção, que foi um choque da realidade, porque na hora eu pensei em mudar o nome da agência, de Strong para Formiga. Peguei o telefone e ligo para minha menina de marcas e patentes. Eu falei para ela, Van, seguinte, eu quero mudar o nome da agência. Eu falei, mas como assim, do nada? Eu falei, porque Strong, inclusive, eu estava brigando judicialmente com uma outra empresa que tinha um registro de marcas e patentes, né? Eu falei, eu quero ser Formiga, porque eu acabei de ter esse insight, etc. Eu falei assim, você tá louco? Bebeu? Eu falei, de repente até bebi, não sei, mas eu gostei, senti esse nome e quero usar. Cara, e aí virou Formiga Digital, exatamente por conta dessa defesa. Para vocês terem uma ideia, eu perdi pessoas que trabalhavam comigo na ocasião, porque achava que Strong representava muita força, era um elemento assim extremamente forte, e Formiga era pequenininho. E minha defesa, trabalho em conjunto, cooperativismo, sabe? Quem coloca a mão no formigueiro. E eu comecei assim a abraçar o elemento formiga de uma tal forma que começou a fazer parte do meu dia. E eu não sofro de ansiedade, mas eu sou ansioso. Então, o que eu fiz? No outro dia, eu já tinha feito capacho, pedi para minha menina fazer um logotipo, eu já mudei, já fiz o site, troquei as cores e coisa e tal, e incorporei a formiga. Mas aí tem um complemento do nome, né? Eu tenho uma característica, nem comentei no começo, mas meu berço é cristão. A minha mãe é evangélica, etc., de berço cristão desde sempre. E aí... Quando eu vou frequentar uma igreja com a minha esposa, que era de outra denominação, ela aceitou ir comigo naquele dia na igreja, e nós sentamos no banquinho lá, ficamos quietinhos, escutamos louvores e coisa e tal. Aí na hora da palavra, abre-se em Provérbios. E a palavra veio em Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Observe seus caminhos e ser sábio. Então eu entendi aquilo como uma confirmação. E aí no momento que nós falamos sobre isso, eu falei, eu não tenho mais dúvida nenhuma que formiga chegou para ficar. E ficou até hoje. Os caras me chamam de formiga, formigão, chamam as meninas que trabalham comigo de formiguete, e a gente incorporou o elemento. Que Eu legal, acho que tem adorei. alguma coisa para perguntar. Eu falei, quando eu vi, né, Formiga, eu falei, esse cara acho que se inspirou Formigueiro. Formiga, no Paulo Autuori.
Você conheceu Sim, o Mário sim, Altuori? sim, sem O maior dúvida. especialista de formiga. Sim, Ele era um biólogo. Sem dúvida. Né? E tem o do Votorantim, do Banco Votorantim, lá, como é que chama? Antônio Hermílio de Antônio Moraes. Emílio de Moraes. Que ninguém sabia, depois de falecer, descobriram que ele tinha um formigueiro gigante. Gigante, exatamente. Que era a descompressão dele. Olhar o que caminho ela fazia, o ecossistema, etc. A formiga, o elemento, ele é apaixonante. Ao ponto que você vê que a gente entende ele como muito insignificante em algum ponto, e lá na Bíblia vai dizer que em algum momento o homem tinha que olhar para como a formiga trabalha, um ser que não tem cérebro nem nada, extremamente pequeno, para entender comportamento, para ver como a gente deveria agir. Então, para mim, virou uma referência. Sim, virou fábula também, né? Virou. A cigarrinha formiga, e por aí Isso. vai. Pô. Formiga atômica. Formiga atômica. A gente brinca muito. Inclusive, tem um bar aqui no... Fazer jabá pros caras, né? Eu fui esses dias almoçar com minha esposa no Tamanduá. Não sei se vocês conhecem. Fica ali na Anchieta. Ah, descendo. eu não fui ainda, não. Eu conheço o nome. Tamanduá. E eu falei, ó, vim contra a minha vontade. Vamos ser devorado aqui, né? Eu vou ser comido aqui. Eu sou uma formiga, pô. Ela falou, fica tranquilo que tem novidade. E tem mesmo. Agora eles têm o Tamanduá em cima e tem o formigueiro embaixo, que é o salão de eventos. E eu achei sensacional. Então ficou um elemento que, cara, que pra mim virou minha Não, mas paixão. é legal. Essa coisa diferente que é bacana. A gente tem umas amigas aí que é Maria Fumaça, né, Renato? Que tem uma agência que é Maria Fumaça. Sem dúvida. Né? Esses são nomes que pegam, né? Exatamente. Quem disse Berenice, ó, quem ia achar que ia fazer sucesso uma empresa com esse nome, né? Entre outras. Então eu gosto muito, eu sou suspeito que eu sou especialista em name, né? Em criação de nomes de empresas. Então a gente dá nome para tantas empresas que às vezes cara, vou dar uma analogia trazendo agora do fim para o começo, né? Às vezes eu coloco o fone de ouvido no horário de expediente, vou lá para o Parque da Cidade, vou dar uma voltinha, uma caminhada, e aí tem um insight e volto com o nome de uma empresa. Então, eu sempre tive essa característica de produção de nome, etc. Então, eu faço isso com bastante naturalidade. Exato. Né? E o que te trouxe para São José dos Campos, Vale do Paraíba? Já conhecia? Não, foi muito região? Não, eu já fui gestor aqui, né? Eu trabalhava, o nosso escritório ficava no satélite, ali na Perseu, se não me engano é o nome da rua, Perseu. né? Eu moro aqui no satélite. Então, eu ficava na Perseu, em cima de uma loja de carros que existe até hoje ali, do lado da padaria. E eu gostava muito, porque assim, eu fazia várias regiões, né? Eu fazia Rio de Janeiro, eu fazia Brasília, eu fazia Litoral Sul. Eu tinha assim, ficava na briga que Litoral Norte era sacanagem também, que eles me colocavam no hotel Areia Branca, pé de areia. Nossa, era sensacional. Mas assim, São José sempre me chamava muita atenção pela beleza, pela qualidade de vida, segurança, né? Aquelas ruas largas, eu lembrava, né? Largas, limpas, etc. Mas eu não ia para lá. Olha como o marketing influencia a gente. Eu sou um cara que tinha bastante objetivo. 16 anos eu morei com a minha sogra. E nunca tive problema com ela. Foi uma mãe para mim, assim. Graças a Deus está viva ainda. Mas minha esposa sempre morou com a mãe, cuidou dela, coisa e tal. Eu falei assim, tá numa hora da gente catar nosso caminho, né? E ter nossa casa. Daqui um ano, não sei como, a gente vai mudar. E eu vou trabalhar pra caramba e nós vamos comprar nosso apartamento. O nosso formigueiro, né? É isso. Vamos montar o nosso formigueiro. A formiga estava nessa fase, já inclusive. Estava incubando. Eu saio do Tatuapé, eu morava ali no Anália Franco, e compro um apartamento na Moca um ano depois, na Curupacê. Aí, feliz da vida, coisa e tal. Minha esposa falou, agora você sossega, né? Falei, não, minha vontade sempre foi morar no interior. Daqui um ano a gente muda. Você é louco? Lógico que não, acabamos de pegar o apartamento. Falei, vamos trabalhar, putz. Né? Ainda foi vamos orar, se Deus confirmar, a gente vai para cima. E aí, vamos para cima. Eu fui muito impactado pelo Manga, né? Que o Manga é o prefeito de Sorocaba. E eu gostava muito da forma como ele vendia Sorocaba. Vocês devem acompanhar as redes sociais dele, né? Eu sei que o Manga... honestamente, eu nem conheço o Manga. Eu nunca ouvi falar do Manga. O único Manga que eu conheço era aquele diretor de... Carlos Manga? Mas o Manga é sensacional. Ele é um cara já formador de opinião, etc. Ele falava tão bem de Sorocaba que aquilo lá me encantou. E a gente tomou por uma decisão indireta, assim, se tiver que mudar, nós vamos para Sorocaba. Né? E aí eu fui visitar, era uma cidade que, assim, não era muito diferente de São Paulo. Então ela era grande e coisa e tal. A terra da Votorantim, né? Do Antônio Hermílio. Falando de Antônio Hermílio, é a terra da Votorantim. Exatamente. E o Manguinha é prefeito de Votorantim, o irmão dele. Sim. Então eu falei, cara, vai ser lá, entendeu? E a gente escolheu algumas casas. Eu ia até ir para um bairro mais nobre lá chamado Campolim, mas era muito caro. Daí
recuei um pouco, nós fomos até um bairro chamado Horto, que eram conjuntos maravilhosos, conjuntos residenciais maravilhosos, escolhi a casa. Já aprovou financiamento, vou comprar a casa. Foi basicamente assim. Mas aí minha sogra não estava tão bem de saúde, a gente sai daquele dia para visitar ela e aquele dia, por incrível que pareça, a gente gastou 3 horas e meia para chegar até o Tatuapé. E a gente já balizou, putz, não é longe, mas olha, 3 horas e meia, se acontece alguma coisa, ela é de idade, etc. Aquilo deu uma brochada na gente, sabe? Falei, caramba, já estava com a decisão de compra, coisa e tal, e agora? E aí, eu indo embora mesmo, né? Meio cabisbaixo, coisa e tal, para casa, jantamos, etc. No outro dia, eu saí para trabalhar, porque o escritório ainda era na Moca. Cara, como se fosse um insight, assim. Como se Deus falasse no meu ouvido, São José, só escutei isso. Sabe? E aí fiquei assim, né? Fiquei pensando. Aí eu lembrei, tive aquela memória, né, afetiva de quando eu trabalhei aqui em São José, que eu gostava pra caramba. Falei pra minha esposa, vamos dar uma volta em São José? Ela falou, por quê? Porque eu escutei isso, já trabalhei lá, eu gostava, e vamos embora. E eu ficava no Hotel Mercury, ali na Urbanova, né? Sim. Pegamos o carro e viemos. Eu não lembrava mais de bairro nenhum, confesso pra vocês. Fazia tempo que eu não vinha, eu peguei o carro, eu fui parar exatamente naquele de Girassóis ali, que é o Sete Sóis lá. Justo no lugar mais feio que existe, né? Minha mulher bateu o olho e falou, nossa, que lugar lindo, que maravilha e coisa e tal. Pegamos o carro, fomos até o Urbanova. Daí chegamos lá, tô procurando casa. Falei pra mulher no posto de gasolina, no posto que tem de esquina lá. Ela falou, se fosse você, eu não morava aqui não, viu? Porque aqui é muito afastado, Urbanova, não sei se te falaram, venta muito, é frio. A mulher começou a colocar um monte de defeito, né? Mas vai lá no Satélite procurar alguma coisa, vai lá no Esplanada, enfim. A minha mulher, a prima dela, perdeu uma filha, né, nova, com problemas de saúde, morava aqui e ela nem lembrava mais. Ela pegou o telefone na hora, ligou, você não mora em São José? Moro. Você não tem um corretor para indicar para a gente? Aí indicou, né? A gente deu... você está disponível para mostrar uns 2, 3 imóveis para eles? Tô. Daí a gente deu umas voltas. Nós fomos no Satélite, depois nós fomos no Esplanada mesmo, até que ele falou assim para nós, tem uma que eu acho que você não vai gostar. É porque fica lá na Zona Leste. Mas talvez você goste. Etc. E eu, na minha cabeça, Zona Leste, eu vim da Zona Leste, né? Embora eu estava numa área boa ali, Tatuapé e Moca, etc. O extremo Zona Leste de São Paulo é feio. É feio. Cara. Eu falei, puta, Zona Leste, cara. Saí de lá para ir para Zona Leste, não sei se eu estou tão feliz. Não sabia que aqui a Zona Leste era diferente, né? Daí ele nos levou ali no Vista Linda, né? Que é o bairro que eu resido hoje. Putz, cara. Daí ele me mostrou a última casa de uma rua sem saída que dá de costa para fazenda. Eu tenho uma amiga que mora lá no Vista Linda. Vista Linda? Então ele pode falar melhor do que eu. É um lugar maravilhoso. Nossa, é uma delícia aquele lugar. E a geografia da minha casa, assim, tem 600 metros de casa, cara. 300 metros de área construída que dá pro fundo da fazenda. Eu falei, não sai daqui, mas nem a pau. Essa casa é minha. E eu sei que a gente... Eu tinha um financiamento aprovado, entendeu? E aí, cara, falei, vamos cair pra dentro? Minha esposa, vamos. E aí... Caí para dentro faz um ano. Eu vim em 2 de abril. Eu mudei dia 2 de abril do ano passado. Sim. Para cá. Né? Na verdade, eu comecei a vir em janeiro. Por quê? Eu comecei a frequentar, por indicação de alguns amigos, a igreja da cidade, que fica aí no Tatetuba, ali no Colina. E aí, meu filho, eu acabei matriculando ele no colégio da igreja, no colégio Inspire. No Inspire. Só que, para minha surpresa, ao invés de março, que as aulas começaram, começou em janeiro. Então, você imagina, eu tive que vir em janeiro, deixei minha mulher em São Paulo. Morei 3 meses no Hotel Faro até sair a nossa casa para depois trazer a mulher e a gente mudar. E cá estou. E pretendo não mudar. Estou feliz aqui, fui bem acolhido, fiz bons relacionamentos e estamos juntos. Muito linda a história, né? Bacana, né? De persistência. E a esposa dele eu conheci pelo celular. Pelo celular. Ontem, dentro do carro. Super simpática também, muito legal. Pelo celular. Tem um fato que aconteceu comigo, que esse aconteceu bem rápido, inclusive. Quando eu estou em Santo André, eu quase me profissionalizei no Esporte Clube Santo André mesmo. Eu jogava bola. Eu jogava lá na quarta Você é conterrâneo do Danilo Gentili, né, Danilo cara? Gentili, Danilo Gentili, Exalta Samba, Catinguelê. Exalta Samba, Catinguelê. Tudo Santo tudo André. lá Santo André. E aí o que acontece? Nesse de jogar idas e vindas, eu jogava o Desafio ao Galo, a gente jogava Grêmio Galo, Mauaense, eu ficava jogando com uma porrada de time.
Era moleque, né? E aí eu fui acometido de uma pneumonia. Fui para o hospital Santos Dumont, em Santo André, e dessa pneumonia eu fui mal medicado, infelizmente. Tive que ser transferido para o hospital da Moca às pressas, para você ter uma ideia. Eu quase entrei no balão de ressuscitamento lá. Foi assim um momento muito delicado assim que eu passei esse momento. Passei, graças a Deus, superei, né? Mas trago essa saiu um pouco do contexto. Estava falando? Do problema da pneumonia que você teve. Ah, sim. Então, e aí por conta disso, né? Lembrei que eu ia falar. Por conta disso, eu fiquei lá 16 dias, eu quase cheguei a ser desenganado. Eu tive derrame pleural, tive junta médica e coisa e tal. Muita oração da mãe, primeiramente. Depois que eu saí dessa, minha mãe tinha que vender carro, casa, para pagar o médico, etc. E quando a gente vai ser direcionado para a tesouraria, a gente descobriu que o Rotary tinha pago para a gente o tratamento. Olha só. Então foi assim, eu fui muito grato naquele momento, né? De lá para cá, inspirou muito a questão da responsabilidade social. Então eu tenho muito projeto social, de ajudando as pessoas que precisam. Quando a gente chega em São José, como eu já eu ajudo São Paulo, 4 instituições, e minha instituição ela não é tendenciosa. Então, por exemplo, em São Paulo eu ajudo a Comunidade Confiança. A Comunidade Confiança é uma associação católica, que os donos são Agostiniano, Mendes Mendel e São José, que são os colégios bem conhecidos lá, né? Eu tenho uma outra comunidade que a gente atende que é espírita. E a gente não fazia distinção, não é pro lado, porque eu sou cristão, mas pro lado evangélico eu só vou ajudar. Não, a gente ajudava pessoas. Quando eu chego em São José, né, que fui visitar a igreja da cidade, a gente foi apresentado por um projeto chamado Casa Sol que eles têm. Porque eles têm um projeto chamado Casa Sol, o outro é Cidade Social, né? E esse Casa Sol chamou bastante atenção porque eles trabalham com mulheres que são garotas de programa, pessoas que são soro positivo, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade, coisa e tal. E aí, só para vocês entenderem rapidinho, a igreja da cidade é enorme, né? Tem 18 CNPJs lá dentro. Cada qual defende. Tem restaurante, colégio, tem faculdade, humanitas, etc. Né? Eu falei, cara, eu queria conhecer esses projetos. E aí eu tive a possibilidade de conhecer a House, que é a agência interna da igreja, que é responsável por mídia, etc. Igual nosso amigo faz aqui de uma forma muito profissional. Só que eles não têm braço para atender tantas frentes, né? E eu vi que a Casa Sol assim, tinha um grande potencial de melhora, etc., mas estava um pouco órfão. Daí a gente sentiu no coração, ele falou assim, por que você não... Eu falei para ele, por que você não vai mais para frente? Por que a gente faz um apoio, busca doação, etc? Ah, porque a gente não tem muito braço de mídia aqui para Casa Sol. Eu falei, então não tinha. A partir de hoje tem. A Formiga Digital vai fazer de forma gratuita e voluntária. Daí assumi um ministério aqui já, entendeu? Então, a instituição é feita pela Formiga Digital, a gente faz alguns trabalhos voluntários. E sem querer absolutamente nada em troca, volta muita coisa pra gente. Com certeza. Sem dúvida. Isso ajudou muito o relacionamento, inclusive, né? Então, E aqui também é uma mistura. O Nil é espírita. sim, Eu sou católico, a minha companheira é evangélica. Então, não, é isso. Deus é único, A minha né? esposa, durante exatamente. 25 anos, ela foi budista. Então, é isso. Certo, né? A minha esposa foi, durante muitos anos, kardecista. E depois ela católica, devota de Nossa Senhora Aparecida. E hoje vai na igreja comigo. Então, assim, tá tudo certo. Isso que eu acho legal do Brasil, do nosso país. Sim. Ele não tem um outro país igual ao nosso. Não, e com essa liberdade... Que, com essa liberdade de credo, né? E ninguém vai brigar. Às vezes acontece um ou outro aí, né? Mas são outros interesses que o cara veste uma fantasia disso ou daquilo e não está preocupado com o próximo, não. Mas o bacana do Brasil é isso, né? Isso é muito legal. Realmente é diferente nesse ponto, né? Eu tinha um companheiro que era muçulmano também. Pô, ia lá, ele fazia tudo quanto é negócio de arrumação da parte de problema. Minha cama quebrou lá, ele foi lá, arrumou, fez, ele era marceneiro, mas também fazia negócio de eletricidade, o cara era de tudo. E, pô, numa boa, não tem problema nenhum. Eu tive bastante maturidade nessa questão mais religiosa a partir do momento que comecei a deixar a religiosidade de lado, né?
Eu procurei colocar Cristo na frente de tudo. Então a religiosidade atrapalhava um pouquinho, porque antes, na minha época de moleque, falava-se muito de placa de igreja, coisa e tal, né? Isso era um tabu. Hoje não, nós somos cristocêntricos, colocamos Cristo na frente e o restante... Então, imagina que contraditório, né? Porque eu tenho uma agência de marketing. Vocês devem imaginar, você estuda marketing, Elô, né? Sim. E marketing publicidade, cara, é loucura. Lá você vai ver ateu, macumbeiro, católico, homossexual, entendeu? Você vai ter de tudo ali. Então, quando o pessoal vem trabalhar comigo, a cultura e os valores da agência, por exemplo, são culturas associadas a respeito, tolerância, etc. Sim. Entendeu? E aí eu falo para a pessoa vem um pouco assim, vou trabalhar na Formiga, como que você quer os valores dele, sendo que o Marco fala bastante de Cristo nas redes sociais dele, coisa e tal. Eu falei, cara, é o seguinte, você vai chegar na minha agência, você vai colocar sua opção sexual, sua opção religiosa, etc., num armário virtual. Aqui eu contrato o profissional de marketing. O que você faz da sua vida é problema seu, desde que não atrapalhe a minha entrega do meu trabalho. Entendeu? Lógico, já tive que quebrar algumas militâncias. Eu tinha, por exemplo, na época na última eleição, a menina era extrema esquerda, meu funcionário extrema direita, eles terminaram e brigaram lá dentro por causa de política. Aí eu tive que cortar, então sai os dois, sabe? Esse tipo de coisa. Já tive que fazer na agência. Mas hoje a gente tem uma miscigenação lá dentro e dá tudo certo. Mas e hoje, o que mais você está empreendendo na parte, você está fazendo impulsionamento, etc., né? Uhum. Mas o que está sendo aquilo que mais está te levando, né, para o caminho, digamos assim, na área do marketing? Eu acho que primeiro propósito, né? A gente deixou de trabalhar pelo dinheiro, que o dinheiro começou a fazer parte da nossa vida naturalmente, né? Então, nosso foco é abençoar o pequeno empreendedor, consequentemente, ele abençoar a família dele, etc. Esse é o propósito da Formiga, né? Mas, assim, quando a gente fala do viés, né, do ofício mesmo, eu acabei apadrinhando muito o pequeno e médio empreendedor, que é aquele que é muito maltratado, né? Você vai falar assim, Marco, mas você não atende grandes contas? Eu atendo. Eu tenho um mindset para isso. Para vocês terem uma ideia, eu sou pós-graduado em marketing, fiz rádio e TV, fiz publicidade e propaganda, sou MBA em marketing digital. Eu fiz 5 faculdades, uma pós e uma MBA. Então, assim, eu sou apaixonado por marketing, né? Eu tenho um mindset para atender grandes contas. A gente atende lá Yamaha, a gente atende Colégio São Judas, a gente atende grandes contas. Todo o crivo de humorista passa na nossa mão. Você tem uma ideia hoje, Thiago Ventura, Renato Albani. Renato Albani não, porque ele saiu agora, tá com o Cacá Diniz. Tá na agência dele, que é o esposo da Simone Mendes. Mas o Thiago Ventura tá com a gente, o Jordan, o Bantalvão. Acabei de fazer uma parceria com o casal Nossa Loucura Oficial também. Então a gente atende muita área da comédia também. Então a gente faz toda a parte de bilheteria. Thiago Ventura virou amigo meu, para você ter uma ideia. Toguro, a gente atendeu, enfim. Então a gente tem um viés de uma publicidade mais humorística que a gente atende com bastante naturalidade. Mas o meu foco mesmo, que enche nossos olhos, é o pequeno e médio empreendedor. Aquele cara que não sabe o que é registro, que não sabe o que é hospedagem, que você tem que ficar orientando ele a não fazer o logotipo só na IA, que tem que ter uma frente humanizada, que não tem que fazer só chat GPT, tem que olhar para a câmera e falar sobre o produto e negócio dele. Então o meu viés foi ser um desenvolvedor de pequenos e médios empreendedores, né? Eu fui diretor, eu acabei de entregar a minha posse da ABRAD, Associação Brasileira de Agências Digitais. Nesse ano 2026, eu sou palestrante do prêmio de marketing digital e publicidade de 2026. Eu sou da bancada, eu vou escolher as melhores agências, os melhores profissionais de marketing, etc. Então, eu acho que é isso que me alegra, sabe? Que me alimenta toda essa energia que eu tenho. Eu sou palestrante também. Sou palestrante de marketing digital, então eu acabo fazendo bastante palestra em company. Mas meu foco é atender o pequeno, isso que me move. Vamos pegar ele para o nosso projeto. O Dreamcast. A ideia nossa no Dreamcast é começar a fazer um trabalho junto ao pessoal todo. Bom, nós vamos ter que dar uma pequena parada para ele rebobinar. Trocar a fita. Daqui a pouco a gente volta, gente. A gente volta já. Obrigado. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos.
Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. Quem sabe Bom, faz ao vivo? Mas voltando, né? A ideia nossa é voltar a ter em São José uma premiação para os melhores profissionais da área de marketing, da área de agência, as agências, os melhores trabalhos, veículos, né? etc. Os radialistas, os entrevistadores, tudo mais, porque a ideia do Drinkcast é começar a juntar esse meio todo, porque esse meio todo existe, Sim, sim. mas ele é totalmente afastado e já teve junto. Sim, sim. E ele se juntou por uns trabalhos que eu tinha na época, né, que era em jornal e tudo mais. Então a ideia é voltar a fazer isso. Reapareça. Legal. Reapareça, porque esse primeiro grande movimento, o Renato vai falar, que se chamou Apareça. E agora vai ser reapareça. Agora a gente vai Ou então não desapareça. Ou não desapareça. É o reapareça ou não desapareça. Eu vou até soltar uma fofoca aí, pra você ter uma ideia. Quando eu cheguei em São José, uma coisa que me chamou muita atenção foi a maneira carinhosa como algumas pessoas cuidavam, né, de São José. E eu escutava muito Sanja, Sanja, Sanja. Eu tenho uma rede, não é mentira, ó, parece que é combinado, né? Mas eu cheguei a montar uma rede chamada Melhores de Sanja. Para eu selecionar os melhores profissionais de São José dos Campos. Porque eu vi que já tinha alguns parceiros, conheci alguns parceiros que fazem, o Rafael faz isso, inclusive amanhã eu vou gravar com ele, que conforme o prêmio dele, a Formiga Digital é bicampeã, 2025-2026 como marketing digital para pequenos e médios empreendedores. Amanhã eu recebo lá o prêmio com ele, né? E eu achei muito interessante esse trabalho de vocês, primeiro porque eu não tenho braço, e abandonei esse projeto que eu acho maravilhoso, e depois que você pode transferir essa responsabilidade para uma votação popular. É isso. Né? Então não fica aquele negócio tendencioso. Porque Sim. quando eu trabalhava na Editora Abril, o cara que ganhava era o cara que pagava. O tal da matéria paga. Vocês conhecem bem. Né? Aqui já teve alguns causos que não vem ao caso. Deixa pra lá. Mas eu acho que hoje você pode, cara. Eu consigo já. Eu sou um cara muito elétrico, então eu saio passeando, né? Eu peguei um aplicativo chamado Prime Gourmet aí, e que você tem desconto em restaurante, etc. Eu saio visitando quase todos. Eu posso falar com propriedade hoje. Putz, cara, você vai comer uma pizza, vai lá na República, porque se você pegar aquela pizza de lombo canadense com geleia, é a melhor que tem em São José. Putz, você vai querer um doce, para mim, o melhor que tem é da Marinella. O merengue dos caras é o melhor que tem. Sabe? O melhor café é do fulano de tal. Então eu consigo hoje já pontuar essas coisas. Então, para você orquestrar uma premiação, assim, é bacana, entendeu? Porque você consegue contribuir. Isso é uma injeção de ânimo para o pequeno empreendedor que eu acho sensacional. Só vai. Eu ajudo vocês a promover. É isso. Vamos sim. Vamos sim. A ideia é essa, entende? Sim. É começar a fazer, porque precisa de mexer, entendeu? Eu acho que a publicidade, a comunicação, ela precisa existir. E para existir, ela precisa mexer com o público, né? Essa é a ideia. Tudo para mim tá envolto num ecossistema. Tudo. Depois que eu incorporei a formiga e o formigueiro, tudo está em volta de um ecossistema. Quando eu chego aqui na igreja da cidade, o Carlito fala, né? Uma frase que ele fala sempre: ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Então, tem essa característica. Uma outra coincidência, né? Que nós nos conhecemos a partir do César, da City, né? E quando ele me chama para conversar, eu nem sabia que ele ia na igreja da cidade também, em algum momento e coisa e tal. Mas ele me chama para conversar, para eu falar sobre o marketing da empresa dele. Acho que ele estabeleceu 2 ou 3 agências como concorrente. Eu acabei ganhando a conta dele, ele é meu cliente. Mas a primeira coisa que eu fiz lá foi mudar o nome, porque ele tinha City em tudo, né? City TV, Citycast, City Tech e coisa e tal. A primeira coisa que eu criei foi o City Hub. Que foi eu dei o nome para a empresa. Um guarda-chuva, né? Eu criei o logotipo, nós criamos ali um conceito de holding. Ela já vai para o processo de inauguração, já está nascendo os bracinhos dela. Incorporou outros projetos lá dentro, o próprio Achei, SJC, que foi um guia maravilhoso, né? Que o Zeca apresentou lá. Sim. Então criou-se um hub, que você pode colocar tudo lá dentro com pessoas que querem fazer a mesma coisa, entendeu? Esse é meu viagem. Eu respiro isso, eu sou apaixonado pelo marketing. O olho dele até brilha, vocês perceberam isso? Isso é encantador, né? Eu gosto. E aproveitando, Marco, uma pergunta.
que você acha que muitos empreendedores estão falhando nas publicações em mídias sociais? Hoje, principalmente, é a questão da humanização. Tá? Porque assim, só para vocês terem uma ideia, quando você posta um estático na rede social, vamos pegar o Instagram, tá? Para não falar de todas as plataformas. O estático, ele dá de 5 a 6% de engajamento. Ok? Então, você tem 100 pessoas, só 5 ou 6 curtidas. Pode ver que não estou mentindo, faz o teste com qualquer publicação. Ele não te entrega, ok? Quando você vai para o Reels, por exemplo, você sai de uma comunidade de quem só segue o seu perfil e você vai para uma outra comunidade de quem consome Reels e pode ser impactado por hashtag, etc. Você chega a 80%, 85% de engajamento. Então, a gente já pula uma lacuna dizendo que o estático não dá tanto retorno como o vídeo. Não importa que seja o vídeo humanizado, vídeo em si, ele te entrega mais, ok? Beleza. Daí entra o ChatGPT. Chega o ChatGPT, Gemini, etc. O que a pessoa faz? Me faz um roteiro para falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pá. Me faz um texto sobre isso, isso, isso. Tá. Agora me cria uma imagem para falar sobre isso, isso, isso. Tá. Então o que ela fez? Ela transferiu esse lado da humanização para a inteligência artificial. O algoritmo sabe disso, porque o algoritmo ele gera pessoalidade. Você pegar o Instagram, por exemplo, qual que é o primórdio do Instagram? Pessoas conversando com pessoas. Se você tem pessoas e robôs, cai o engajamento, cai o consumo, entendeu? E aí você não monetiza mais a plataforma, porque onde é que o Meta ganha? Com os anúncios, Meta Ads. Exatamente. Entendeu? Porque o usuário conversando com o usuário stalkeando, vendo ex-namorada, etc. Isso não dá retorno, mas anúncio patrocinado dá. Então, o principal erro do pequeno e médio empreendedor hoje é não fazer humanização, não pegar a câmera, olhar e falar assim, cara, meu nome é Marco Freitas, eu trabalho com venda de celular, a diferença desse celular é que tem 50 de zoom, tá? A capinha dele tá aqui, se eu meter o martelo não quebra, você precisa ter um celular igual o meu se você quiser ganhar dinheiro, senão você vai morrer pobre, sabe? E o cara não faz isso. Então, é o principal erro hoje do pequeno empreendedor, não falar do negócio dele e quem está fazendo isso está com os dias contados. Uma coisa que eu observo bastante, até comentei essa semana com uma amiga, o uso excessivo de filtros. Sim. A pessoa deixa de ser a pessoa. E é uma empresária, né? Eu falei, se você quer ter resultado, você precisa parar de usar muito filtro. Sim. Porque quando a pessoa chegar até você, você não é você. Vai se assustar. Entendeu? Quem é você? Isso acontece muito. Então, eu fiz uma colocação correta, né? Pra Total. ela, né? Sem ofender. Porque tem pessoas que exageram muito no uso, né? O que psicóloga está ganhando de dinheiro, eu atendo muita gente da área da saúde, né? Eu fui idealizador, inclusive, do marketing da Pamela Magalhães, que é a maior psicóloga que a gente tem hoje no Brasil, que é a Psipan. Fiz a rede social dela, a identidade, etc. Hoje eles estão ganhando muito dinheiro, porque o pessoal adoeceu. Porque o ser humano ele é muito de comparação, né? Então, daí você olha, por exemplo, dentro da rede social do Zeca, o Zeca tá lá andando de caminhonete, andando de cavalo, todo dia numa praia diferente, entendeu? Parece que ele não tem problema, né? Eu brinco, parece que ele não faz cocô, não faz xixi, não faz mais nada. Ele é o rico e ele é o intocável, e eu me frustro por não ser igual o Zeca. Isso que a rede social tá fazendo com as pessoas, tá adoecendo as pessoas, né? Sim. Então, o que a gente tenta fazer, inclusive hoje com o pequeno e médio empreendedor, é falar que ele tem um espaço, cara, que ele não pode ter vergonha do negócio dele, ele tem que vender. Ele tem que aparecer, tem que mostrar, tem que falar. Isso faz parte, inclusive, de treinamento que eu dou, porque se a pessoa não fizer isso, o seu concorrente vai e faz. Você falou de filtro, né? A gente vive uma realidade muito carente hoje. Pra vocês terem uma ideia, quando morreu o Joca, não sei se vocês lembram de um Golden, que morreu com o cara que andava com Fusca. No Fusca, lá nos Estados Unidos. Eu fiquei o dia inteiro chorando porque o João... Tem o Joca e eu tenho o Zeca, um Golden. E eu tenho um Joca também. Tem um Joca? Um fiapo de manga. Aí, o Joaquim que a gente chama de Joca. E eu fiquei malzão com a história. Eu fui lá e faço um vídeo humanizado falando sobre isso, apoiando ele na causa também contra as empresas aéreas, etc. Né? Na época, no LinkedIn, deu 1 milhão de visualização. Semana passada eu fiz um post no TikTok, um post de prova social, né? Aqueles posts que você vai para a rua para fazer experimento social. E bateu 600 mil no orgânico de visualização e continua engajando. Então, o ser humano está muito carente desse tipo de coisa. Né? Mas é o que eu falo. Aí tem a diferença também. O que você quer? Tem um livro que fala curtidas não pagam contas. Se você quer ser só o blogueirinho e coisa e tal, você vai ter muito engajamento dependendo do vídeo que você fizer. Mas você não vai vender nada. Se você vê um cara lá com 100 curtidas, o cara está com o bolso cheio, você com 500 mil de visualização não ganha um centavo.
Então, depende muito do propósito. O meu foco é fazer o pequeno empreendedor vender. Se ele quiser só curtir, daí está na agência errada. Entendeu? Esse é o nosso viés. E, ô Marco, e esse uso excessivo, não sei se é excessivo, da IA? Porque tá tudo muito igual, cara. Tá tudo muito igual. Então, por exemplo, mesmo não achei, até eu comentei com o Renato hoje, né? Sim. Você tem anúncio de comida, de carro, de pneu, de bicicleta, mas tem a mesma cara. Eu particularmente não consumo, né? Porque vai contra o que eu prego. Então eu acho que assim, o pessoal tá passando do ponto mesmo, tá tudo igual, tá carregado. Ou eles não aprenderam a usar ainda? Não, depende para que você utiliza. Por exemplo, eu me considero um cara meio heavy user de IA, mas não na linha de frente. Eu utilizo ela como ferramenta facilitadora. Sim. Por exemplo, eu percebi que meu time perdia-se muito tempo em algumas tarefas, né? E eu era um pouco resistente, porque eu sempre tive uma agência com colaboradores presenciais. E hoje meu time ele é home office. Depois de algum tempo eu consegui montar um time 100% home office. E a gente tinha uma dificuldade, né? Porque era só o Trello para ajustar as tarefas no Kanban e coisa e tal. Mas a gente tinha uma dificuldade de facilitar a vida deles, né? De ferramenta. Não que eu ficasse mensurando o que eles estão fazendo, mas que ajudasse o dia a dia deles. Então eu comecei a fuçar no Lovable, no Cloud, etc. Eu criei um hub mesmo, eu mesmo. Um CRM eu criei meu Trello. Eu criei um gerador de proposta que eu falo contigo, daqui 2 minutos a proposta comercial tá pronta. Aí o cliente fala, caramba, mas não pode ser, cara. Tão rápido assim. Às vezes eu uso a engenharia de prompt para clonar o marco. De que maneira? Acabei de fazer uma reunião com a Elo, que tem uma clínica de estética. Então eu vou falar para a engenharia de prompt. Elo, seguinte. Na verdade, a minha IA. Seguinte, eu atendi uma cliente hoje chamada Elo, está montando uma clínica de estética, não tem logotipo, não tem site. Começou muito discretamente a rede social. Ela não tem um poder grande de investimento, tem no máximo R$ 1.500. O que a gente pode, de planejamento, de forma fracionada, para ajudar o negócio dela? Aí, Daí ele me dá um croquis. Aí eu vou lá e utilizo dessa ferramenta que me otimizou tempo para eu utilizar a minha inteligência emocional e comercial para convencer ela que é o melhor negócio e geralmente dá certo. Então eu uso a inteligência artificial nos bastidores e nunca na linha de frente, entendeu? Então, eu, por exemplo, sou um cara... Eu não gosto de método binário de chatbot, do tipo, sabe? O que você quer fazer? Digite 1, digite 2. Eu gosto muito do contato humanizado. Então, eu procuro usar ela só como bastidor, não como ferramenta da linha de frente. Mas é uma grande ferramenta. A hora que o pessoal aprendeu a usar, né? De uma maneira humanizada, com alma, aí a coisa rola bacana. Mas eu acho pouco provável, tá? Porque você falou da questão da utilização, existe uma coisa muito em alto chamada dopamina. Sim. E que está adoecendo as pessoas. E as pessoas estão ficando, assim, deixando de trabalhar, comer, namorar, etc., para ficar na frente do celular. Na tela. Então, mas cuidado. Você deve estar sabendo, na Europa começou um movimento de não tela. Não tela mesmo. Principalmente na Suécia. Sim. Tá? O que está acontecendo? Havendo um renascimento do livro escrito e da palavra escrita. Sim. Principalmente nas escolas. Porque eles adotaram essa linha porque fizeram uma pesquisa junto aos garotos da escola e sentiram isso. Falaram, caramba, peraí, está havendo uma mudança. A tela é importante, é rápida, é instantânea, sim. Mas... Cadê a cartilha? Cadê a cartilha? Exatamente. Cadê o caminho suave? É isso aí. Você lembra do caminho suave, Sim, né? Da cartilha caminho suave. Não tem mais. Não tem. Então, isso é muito legal porque está havendo um retorno. Sim. Então, nos últimos anos eu tenho trabalhado... Eu já tive agência, já fiz uma série de coisas também, já fiz Hoje filme, é normal, já né? fiz... Mas o meu foco nos últimos anos aí eu trabalho com uma editora. Legal. Que é a SMA2. E o foco da editora é biografia, tanto de empresa quanto de personalidades. Legal. Né? E o que a gente tem sentido, né? É lógico que a gente utiliza a IA como, vamos dizer, um RAF da coisa. Tá? Sim. Né? Um esboço, é um né? facilitador. Sim. Então, e os nossos clientes, eles querem a ilustração
Não, eu não quero nada ilustrado por IA. Eu quero a mão do Nil aí, fazendo aquarela, fazendo desenho, tá. Então, e está aumentando a procura por esse tipo de trabalho. Sem dúvida. Um dos clientes utiliza 98% da comunicação é feita por IA, tá? Mas nos projetos especiais, nos projetos de comemorativos e tudo mais, aí entra o nosso trabalho. Sim. Né? Tanto da Sandra, que escreve muito bem, ela é roteirista e já fez episódio para Globo, já peça de teatro, tem livro, a gente tem livro publicado. Então, mas é ali. E a gente acabou de participar da Flip, lá em Paraty, com dois produtos nossos. Eu estava lá, eu passei lá. Estava lá? Eu estava no stand na casa do Sebrae. Sei. Né? Então, com o guia Self-Story e o Adivinhador. E é a primeira publicação direcionada para o ensino fundamental trilingue. Então, ele é um box que vem em português, espanhol e inglês. Né? E tá voltando mesmo isso, Tá voltando. Né? Graças a Deus. Você vê que quando você traz a tecnologia para o seu favor, é interessante. Eu, na verdade, tenho 2 sobrinhos, que são sobrinhos da minha esposa, na verdade, que os moleques ficavam num videogame direto e a mãe tava quase doente, jogando GTA e coisa e tal, né? Aí, teve um dia que eu sentei do lado deles e comecei a observar. Depois eu falei para ela, Odé, deixa os meninos aí quietinho. O que foi? Meu, você não tem noção aí como seu filho mais velho tá falando inglês. Tá falando muito inglês. Impressionante, cara. O moleque nunca fez uma escola, uma cultura inglesa, nada, porque ele tá comendo inglês com farinha. Agora é incentivar ele a usar isso aí, meu. E aí o moleque, ele gostava também da parte escrita, etc. Começou a estudar, né, direito, enfim. Fez alguns processos seletivos no LinkedIn, arrumou um emprego no Panamá, no sul caribenho ali. Que chato. Hoje ele mora na Holanda, tem puta de um apartamento que ele comprou lá, tá investindo aqui, levou o irmão dele, esse mesmo que jogava com ele. Então, os dois trabalhando lá e aprenderam no videogame. Então, eu acho que vai depender muito do tipo de consumo que você tem, né? Você vê o TikTok, eu achei sensacional, o algoritmo dele que já é diferente. Eu falo isso na palestra. O Instagram, você consegue ficar olhando alguma coisa, conversando aqui, vendo a novela, e aí você acaba meio que assoviando e chupando cano ao mesmo tempo. Mas o TikTok, ele tem uma característica, e aí foi a sacada dos caras inteligentíssima, que é você precisa associar a imagem ao áudio. Pode ver, você não vê o TikTok no silencioso. Não. E aí, quando você faz isso, você desconecta de tudo para conectar somente na rede social deles. Então, inclusive, isso é real, tá? Você vai ver que o algoritmo ele funciona muito mais no TikTok do que no Instagram hoje. Ele te entrega muito mais, entendeu? Com menos custo de investimento. Até que mude, porque teve uma época de TikTok que vocês pegaram, obviamente, que é aquela do besteirol. O pessoal ficava fazendo aquelas palhaçadas e coisa e tal. Aqueles tipo, farmando aura, só né? dancinhas e dancinhas. Farmava aura, a gente nem sabia, né? Farma aura. Mas, cara, meu trabalho é esse, né? Por isso que quando você faz marketing, a Elo estuda e é um estudo diário, sabe? Eu estudo tráfego pago, eu estudo plataforma de desenvolvimento, eu estudo WordPress, e-commerce, VTEX, enfim. Eu respiro marketing, então eu vou estudando tudo. E o que vem de novo por aí, hein, cara? O que você imagina? Hoje nós temos aí TikTok, Instagram, Face e por aí vai. O que... Eu acho que muito da questão do seu posicionamento, né? Eu, por exemplo, sou um heavy user de LinkedIn. Eu gosto porque eu me conecto com um cara que, assim, lá eu vou saber que não é esquerda, não é direita, não é papinho assim. O cara vai falar de business. E eu falo direto com o tomador de decisão. Então, quando eu quero falar com um cara de um mindset diferente, eu vou pro LinkedIn. É uma característica mais corporativa, né? Eu uso o Instagram para fazer algumas ativações, algum besteirol e coisa e tal, né? Eu acabo utilizando. Mas eu acho que o que vem vai ser essa questão mais nostálgica mesmo. Do algoritmo começar a vetar a entrega e você ser obrigado a fazer uma produção de um conteúdo mais autoral. Porque senão você vai começar a perder contas. Semana retrasada, acho que vocês viram que o Facebook, o Instagram, ele saiu do ar. Porque limparam, acho que se eu não me engano, mais de 20 milhões de contas. Que eram movidas somente por IA, que não tinha conexão, não tinha interatividade, etc. Há rumores que eles vão associar agora as redes sociais a CPF.
Então, é como se fosse uma conta de banco. Sim. Então, um comentário a respeito. eu acho que vai ficar interessante, vai ficar cada vez mais prático, etc. A tecnologia é muito Mas isso também já não seria um controle pode da ser. população? Pode ser. Aí você vai lá, você lembra da tal Agenda 30 de controle da massa, de reduzir, etc, etc. É ficção? Não sei. É realidade? Pode ser. Eu acho que a rede Não é? social está aberta lá, você pode abrir ou fechar no momento que você achar mais conveniente. Eu cheguei a ter um Instagram, sei lá, com 100 e poucos mil, de repente, da noite pro dia, eu falei, não quero mais. Fechei todas as redes sociais e fiquei sem nada. Daí depois o pessoal, Marco, mas você precisa falar. Eu voltei. Recentemente, meu Instagram tem 6 mil e alguma coisa, novamente, mas ele já foi muito mais volumoso, né? Formiga tem, acho que 66, 67 mil seguidores, mas dentro de uma outra característica. Sim, claro. E aí eu tinha um problema também, que o Marco conflitava com a Formiga, entendeu? Porque tudo eu falava de marketing. Então, assim, putz, às vezes como eu falo bastante, às vezes eu acabava dando algumas consultorias gratuitas. Eu tô roubando, por exemplo, um trabalho que poderia ser pago para a Formiga. Então eu comecei a falar de outros viés que não só marketing na minha rede social. Eu comentei isso com o Renato. Eu falei, cara, eu fui dar uma viajada nas redes do Marco. Pô, só tem formiga. Pô, formiga é o Marco é a formiga. É isso. Não tem nada. Tem uma... O que a gente faz aqui também? O nosso entrevistado, eu vou lá, vou garimpar, né, nas redes e às vezes acho uma imagem de 30 anos atrás, pô, eu lá com a minha avó, e a gente projeta aqui. Mas, olha lá, o que eu consegui 3 imagens. Aí eu falei, pô, olha lá, essa é a sua turma? A sua equipe ou quem são as meninas? Essa continua, e eu tenho 2 meninas aí que foram 2 princesas que trabalharam comigo, que hoje não estão mais, acabaram saindo, mas por causa justa. Essa aqui está trabalhando, se eu não me engano, com o Geraldo Rufino, aqui em São José, ela vende os cursos dele, a Júlia. E essa aqui, a Duda, putz, ela é a menina apaixonante, ela mora ali no Jardim Aquários, ela é noiva do GBR, que é um DJ, né, que toca com a Loki, coisa e tal. Mas era uma menina que trabalhou assim de uma forma espetacular comigo aí. Foi meus 2 xodós aí. Foram as 2 estagiárias que eu contratei assim que eu cheguei em São José. A Jaque está comigo até hoje, está de férias, é a nossa administrativa e financeiro. Ah, tá. É que eu tenho muito home office, eu tenho 30 funcionários, né? E tem que ter alguém, né, para cuidar das contas, né? A minha esposa é diretora de operações. Então Legal. ela cuida de operações, a Jaque cuida da parte do administrativo e financeiro, né? Eu mais CEO e parcerias. E aí o time, cada qual no seu quadrado. Design gráfico, social media, coisa e tal. Legal. Aí nasce o formigueiro. Lá. Isso aí é outra imagem. Esse foi o nosso posicionamento e foi legal que eu fiz algumas conexões boas aqui, né? Porque os caras já me chamaram para ir para política, já me chamaram para ir para uma porrada de lugar. Eu costumo dizer que no marketing eu me considero um apartidário, sabe? Eu não racho o meu público no meio. Então, se você é esquerda e direita, guarda para você, porque eu não quero perder negócio por conta disso. E quando eu chego para São José, você percebe que existe muito veículo tendencioso aqui, né? O Brasil tá assim. Os melhores amigos que eu formei aqui em São José é o Marcelo, que é dono do Pelo Bem de São José. Eu gravo com ele todo dia. Meu podcast é com eles lá, dentro da TV Shalom, ali no centro. Sim. Então, você vai ver meus canais, é tudo com ele. Fiz parceria com Notícias São José, do Luiz, a Sabine do Portal Meon, o pessoal da Kivale. Então, mas cada qual dentro da sua extremidade. E quando tem o conteúdo, também sempre voltado a uma questão de sensacionalismo, né? Fulano de tal caiu, não sei o que pegou fogo, esse aqui perdeu a cabeça. E eu acabo fugindo um pouco disso, sabe? Por isso que eu gosto de falar mais de marketing, business, negócio, etc., para não ser sensacionalista. Então, eu comecei a mapear São José e me conectar com algumas pessoas que eu acho que faz sentido. E eu sou heavy user de network também, sabe? Eu participo, acho que de uns 5, 6 grupos de network aqui em São José. Desde o Cidade Empreende, que é da Igreja Cidade. Às vezes vou tomar café com o pessoal do BNI. Eu sou participante da ACI, da Associação Comercial e Industrial de São José. Eu participo da SECRE, sou associado da Chácaras Reunidas. Então eu participo de tudo, cara. Tô lá, tô mostrando pro cara, formiga. Eu gostaria muito que o cara falasse assim, eu já ouvi falar desse cara, entendeu? E é isso que eu tô fazendo. Tô fazendo xixi no poste aí, por enquanto. Jeitinho mineiro de falar. Não, eu acho interessante, né? Porque São José, eu acho que nos anos 50, 60, o time da cidade era conhecido como Formigão. Putz, você tirou a palavra da minha boca. Era o Formigão. E a saúva era muito presente aqui aí. na cidade, né? Então, era comum você encontrar muitas pessoas aí com o apelido de saúva.
Era Antônio Saúva, João Saúva, Miguel Saúva, não sei que lá Saúva. Cara, Era interessante, cara. Eu, quando eu cheguei aqui, me contaram essa história. Eu fui na loja do Oscar, e aí tinha lá a camiseta azul e tinha a preta e branca. A do Formigão é a preta e branca listrada. Exatamente. Eu comprei a listrada, porque eu vi o Formigão aqui atrás. E ele falou, depois mudou, agora é águia, coisa e tal. E papá. Mas eu, como moro próximo, eu vou em quase todo jogo de São José, cara. Eu tenho vídeo aqui, se você olhar no meu Instagram, o último jogo contra o São Bernardo, que ele ganhou lá de 2-1 com gol do esquerda no finalzinho. Eu tava embaixo do bandeirão daquela Tuges, São José. Não é a mancha azul, é a outra. Tem a outra, é. Eu fiquei na torcida jovem. É que eu nem tenho mais, mas eu tinha um monte de desenhos do Formigão. Do Formigão. Que eu e um pessoal que trabalhava comigo, que fizemos toda a campanha do Formigão na época. E pega, cara. Isso aí é um elemento que pega, né? Você vê, se for voltar um pouco pro lado do cristianismo, por exemplo, quem não conheceu o Esmilinguido? O Esmilinguido. Que inclusive está forte até hoje na rede social deles. Sim. Entendeu? Mas o problema, acho que da pessoa é não buscar conhecimento. Eu sou curioso, cara. Entendeu? Então, quando eu chego aqui, eu vou no jogo, eu quero saber quem é o dono do time. Sabe, o Renato Santiago, eu fui no Desafio das Estrelas, que era que o Romário fez aqui em São José. Sim. O Renato Santiago estava no time dele, daí eu vou lá na escola do meu filho no Espírito, o Renato Santiago é diretor lá, sabe? Então eu gosto muito de entender quais são as conexões. Sim. E São José tem muito disso. Sabe, rapidinho aqui, para não ser tão extensivo, quando eu chego aqui, eu contrato a Júlia, que vocês viram lá na fotinha, aquela menina de óculos. E ela falou que o pai dela queria falar comigo a respeito de marketing, né? E o pai dela era um grande vendedor, talvez gestor lá da Porto Vale. Que trabalha com venda da Porto Seguro, né? Só que ele saiu de lá e ele foi trabalhar numa outra empresa chamada Marca Seguros. E essa Marca Seguros é do Caco. Daí o Caco era presidente do Santa Rita, sabe? Aí, cara, eu comecei a ver as conexões. Eu estava hospedado no Hotel Faro. E eu fazia o marketing do Faro. Meu cliente era até pouco tempo atrás. Tanto daqui como do spa que eles têm no Rio de Janeiro, Bragança e Atibaia, né? Atibaia. Eu fazia o marketing de todos eles. Que o dono do Faro é o Reginaldo. E aí o Reginaldo é irmão do dono da marcenaria Andorra. Que acho que é Sérgio, se eu não me engano. E aí você vai lá para a Fazenda do Sol, é da Suzy, que é a esposa dele. Tá tudo conectado. Cara, daí você olha lá, assim... É uma rede mesmo. Não adianta, cara. Você tem que sentar na mesa com os caras. Sim. Entendeu? E é nessa mesa que eu sentava, porque são os caras que são multiplicadores, formadores de opinião. Eu tava eu fiz um podcast que eu gravei com o Boulos de manhã e à tarde eu tava almoçando com o Anderson. Cara, o Boulos de Anderson. Desculpa, né? Cara, muito Só louco. obrigado. Né? Eu fui de um extremo a outro, cara, sabe? E tava tudo certo. Aí a própria mulher dele falou, mas putz, você estava fazendo entrevista com aquele cara? Eu falei, não com ele, eu estava participando junto com ele, né? Mas eu estou lá para falar de marketing, eu não estou lá para falar de política, entendeu? É que nós que somos da comunicação não podemos ter lado, né? Não, então... Eu sempre falo isso para os meus colegas. E eu acho que... Não, lado você pode ter. Lado você pode ter, mas não não... ficar brigando, O que né? não pode é, por exemplo... levantar você bandeirinha colocar- assim em público. Não, e colocar, Aí colocar esse lado, por exemplo, no trabalho. Sim. Então, quando nós estamos aqui, não Sim. tem lado nenhum, não tem Esquerda qualquer e coisa, direita. não tem Não tem. esquerda, não tem religião nenhuma. É tem. tudo a mesma coisa. Mas é lógico, cada um tem a sua. Por exemplo, se você é evangélico, sou católico, o Nil é espírita. Eu sou enfim, católica também. Você é católico, então, quer dizer, isso... Eu sou de Deus. Mas é uma coisa íntima que você tem. Sim. O E resto... político também. O meu irmão, para você ter uma ideia, meu irmão começou a fazer o tiro de guerra, se apaixonou pela área militar, depois ele fez a ESA, a Escola de Sargento, depois ele chegou até a ser boina verde, para vocês terem uma ideia. E meu irmão foi seguindo carreira, né? Aí depois resolveu que ele ia ser advogado criminalista. Não faz muito sentido, né? Aí beleza, estudou e coisa e tal. E meu irmão, no ABC, onde eu falei que sou de Santo André, minha família ainda é de lá. Meu irmão mora em Santo André e meu irmão trabalha durante muitos anos na montadora, na Mercedes-Benz. Ele e minha irmã. O meu irmão, também falante, assim como eu, etc., acabou criando uma militância, podemos dizer assim. Ele era um formador de opinião. Mas meu irmão, que veio da área militar, da direita, chega lá, qual que é a rejeição? Ele está em São Bernardo, na terra do Lula. Cara, extrema esquerda.
Tá. O meu irmão hoje, ele anda com a camisa vermelha da CUT, ele mudou realmente, virou a casaca, porque filho pagava pensão e coisa e tal. Então ele jogou o jogo, entendeu? Eu não critico ele, porque eu sei como é que é. O cara vai ficar sem dinheiro, sem pagar os outros, sem pagar as contas, sem pagar a pensão, risco de ser preso porque quis levantar a bandeirinha lá e fazer militância, mas jogou o jogo dos caras. Então a política eu acho que é muito disso, entendeu? Sim. Se está beneficiando ele, nesse momento ele é esquerda, entendeu? Exatamente. Em público eles dão porrada, mas nos bastidores é beijos e abraços. O que importa é que tem no coração dele, né? Eu palestrei, tá, na LESP, na Assembleia Legislativa. E é bem isso que você falou. Precisa ver, Nil, era coisa assim absurda que você via assim. Porque o cara que trabalha como um assessor lá, ele não é registrado, né? Ele trabalha com um negócio que chama carta gabinete, ele acaba recebendo. E muitas vezes ele divide realmente os honorários dele, o salário dele com a cúpula lá. Com a turma. Só que assim, se ele trabalha para o Zeca e o Zeca não vai ser eleito ou reeleito, por exemplo, o Nil e a Elô vai perder a cadeira. E quem é que está ganhando aqui é o Marco da direita, hipoteticamente falando. Cara, nos bastidores você já está falando comigo, galgando vaga de assessor. Então é assim que funciona, você joga o jogo lá dentro, né? Então a briga fica só para quem está no externo. Eu comecei a ver cada coisa lá, cara, porque quando eu vi aquela racha da esquerda e da direita, eu lembro que um rapaz olhou para mim e falou assim, cara, o Brasil não está entendendo o que está acontecendo. Quem manda aqui é o centrão. Pra você ter uma ideia, aqui a bancada é do centro, putz, fulano de tal é da maçonaria, o cara é grão-mestre número 1, e aí quem manda em São Paulo é o Kassab, que não é nem esquerda nem direita, o cara é do centro, e papapá, começou, cara, deixa os caras se matar entre esquerda e direita, quem manda é outro. Aí eu parei de sofrer com a política, entendeu? Falei, seja o que Deus quiser. É por aí mesmo. Tá sendo, né? Fazendo o quê? Nós somos um centrão da comunicação. É isso aí. Entendeu? Estamos aí, não importa se é uma agência digital ou agência analógica, Sim. A gente abraça todo mundo, né? É a nossa área, pô, é a comunicação. O que eu não faço é isso. Eu optei, daí são valores da agência, eu não faço ação política, não faço marketing político, embora já fiz várias, tá? Ganhei várias campanhas, assim. Não vou citar nomes por uma questão de NDA, mas eu só fiz 4 campanhas políticas na minha vida e elegemos 4, para vocês terem uma ideia. Mas eu sempre optei trabalhar pelos bastidores, orquestra de coral, não gostava de aparecer, né? E eu não faço esse negócio de amarração, trago seu amor de volta, bets, eu não faço marketing, publicidade, pode ser o dinheiro que for, não está com meus valores, eu não aceito. Entendeu? Como o Júlio Ribeiro, da Talent. Sim. Ele nunca atendeu nada de política. Não, mas cada um... É business, cara. Cada business. um tem um Negócio. Nizam para fazer. Só negócio. Tem um Nizam. Quer dizer, Marco, adorei recebê-lo aqui no Dreamcast Vale. Né? Feliz. Você, tenho certeza que abrilhantou muito o programa, a sua história, né? E como eu disse no começo, é um papo entre amigos. Isso aí nós vamos continuar normalmente, tá bom? Perfeito, agradeço. Zeca, Elô e Nil, a gentileza de me receber aqui. Os votos aí do pessoal conseguir assimilar pelo menos 5% do que eu falo bastante. Vai ser legal que a gente vai conseguir disseminar muita coisa boa aí para todo mundo. Espero vocês em outras oportunidades. Então, Sem gente, dúvida. Falou, gente. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até a próxima.